Amém. Obrigado. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Hoje de manhã estivemos compartilhando um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas com a igreja, mas eu acredito que nós temos um público diferente agora à noite, e eu vejo aqui que tem alguns irmãos, amados amigos, de quando eu morava aqui em Umuarama, e eu fico muito feliz em revê-los, e é um privilégio estar aqui e poder compartilhar aquilo que Deus não somente tem feito nas nossas vidas, mas no campo missionário de uma forma geral. Como o pastor Matias falou, nós somos missionários na África do Sul, nós trabalhamos na fronteira de Botsuana com a África do Sul e desenvolvemos alguns ministérios ali. Hoje pela manhã, os irmãos que tiveram a oportunidade de ver um vídeo que nós passamos do trabalho que nós realizamos lá. Agora eu vou tento aqui meio que salvar um pouco do tempo, né, economizar um pouco do tempo. E nós não vamos ver o vídeo não, mas eu vou conversar com vocês, vou passar um pouquinho do trabalho antes de nós entrarmos na palavra de Deus. Irmãos, nós temos um trabalho, aliás, desenvolvemos 4 ministérios na África do Sul, trabalhos que nós enfrentamos e resolvemos encarar, apesar de todas as dificuldades, os problemas que o campo missionário africano apresenta. Nós estamos ali já há quase 5 anos fazendo isso, e Deus tem nos desafiado a permanecer, e não somente permanecer, a avançar um pouco mais. E nesses ministérios que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de comunicar com os irmãos, eu quero principalmente pedir uma coisa para os irmãos. Eu sou um crente meio pidão, assim, sabe? Eu queria pedir que você fosse um parceiro meu na oração. Nós precisamos da sua oração. Nós somos em 4. E na nossa cidade nós somos 5 brasileiros. Nós somos uma família, eu, a Vanusa, minha esposa, meus filhos também, a Daça e Caleb, os meus filhos. E tem mais um brasileiro que nós achamos perdido lá, que estamos tentando trazer ele para Jesus e estamos trabalhando nisso. Mas o nosso trabalho se divide em 4 partes. Mas antes de falar sobre esse trabalho, eu gostaria de falar sobre o lugar. A África do Sul, irmãos, é um país de muita diversidade. Em primeiro lugar, e o que mais traz a diversidade na África, é a questão da língua. Nós temos ali, só na África do Sul, você sabe que a África, o continente, são 52 países. E a África do Sul é o país que está no extremo sul do continente. Só que dentro do país, ele é dividido, podemos dizer assim, em 9 etnias, 9 tribos. E cada uma dessas tribos, ela fala na sua própria língua. Então, nós temos lá o Zulu, o Kossa, temos o Xangana, o Venta, são 9 línguas diferentes. Mas o país, ao todo, possui 11 línguas, sendo que 2 são oficiais. Então, temos ali 9 línguas tribais e mais 2 línguas oficiais, que seriam o inglês e o africâns. E o africâns é interessante, é a língua praticamente que faz a divisão, podemos dizer assim, étnica da África, que é a língua falada pelos brancos. Os brancos falam africâns, que é uma mistura de alemão com holandês. Os negros falam as línguas tribais, que são as línguas de cada uma das suas regiões. Então, se você dividir o país em 9 tribos, você vai em cada lugar da África do Sul, você vai encontrar uma tribo diferente que fala uma língua diferente. E todo mundo fala inglês. Ou seja, o inglês é a língua que une a nação. O problema para nós, eu estive comentando com os irmãos pela manhã, é quando nós viajamos. E quando você está num lugar, você se dedica àquela língua, mas se você viaja 1 hora e meia, você já está entrando numa outra região, de uma outra tribo que fala uma outra língua.
E isso é um desafio para nós. Então, o inglês ajuda para unir a nação em torno dessa língua, então. O que acontece? O nosso desafio é que quando nós trabalhamos com uma tribo, essa tribo ela precisa, muitas vezes, das coisas mais básicas. Quando eu falei para os irmãos que a cor da pele acaba sendo um divisor, os irmãos conhecem a história do apartheid e coisas assim. Esse apartheid não existe mais de uma forma legal, não existe mais nenhuma lei que faz com que o branco feche uma rua e diga que aquela rua é dele, como era no passado, em que o negro não podia entrar mais. Mas a divisão agora é social. Então, se você quer um bom emprego, se você quer conseguir um emprego de verdade, um emprego que você consiga ganhar um bom dinheiro, um emprego digno, você precisa falar o afrikaans, que é a língua do branco. E aí, a maioria do povo negro não se anima a isso, porque eles acham uma humilhação ter que aprender a língua do branco para poder conseguir emprego. E aí tem uns outros problemas, que são os sociais, que nós temos muitos refugiados na nossa região. Pessoas que vêm refugiados de Moçambique, de guerras passadas em Moçambique, pessoas que vêm da Namíbia, do Congo, da Nigéria, e vêm tentar a vida na África do Sul. E aí acontece o problema social extremo, que é o desemprego muito grande lá. Nós temos muitos desempregados, mas muito mesmo. Cerca de 46%, 47% da população é desempregada. Então, o que acontece? O negro africano, ele vai para a rua. Ele para nas estradas. Você lembra aquela parábola que sai o dono da vinha para contratar trabalhadores para a sua vinha, e ele vai parando na estrada e contratando pessoas, levando para a sua vinha, e assim é na África do Sul. Então, eles ficam parados na estrada, esperando uma oportunidade de trabalho. E o dia do trabalhador africano seria hoje uma média de R$50, se ele conseguir um emprego naquele dia. O problema é que eles conseguem, talvez, uma vez ou duas, das vezes, no máximo 3, um trabalho por semana. Então, R$50 para uma família, que geralmente é de 4 a 5 pessoas, é muito pouco. E eu e a minha esposa, nós temos o costume de caminhar pela manhã. E assim que nós chegamos nessa região, nós percebemos que quando nós caminhávamos pela estrada, nós vimos muitas pessoas sentadas, eles ficam sentados na beira da estrada, esperando um carro parar para pegá-los e levar para fazer um trabalho de jardinagem ou de limpeza da casa e coisa assim. E nós percebemos que essas pessoas passavam o dia ali. E muitos deles não conseguiam trabalho. Ficavam o dia todo ali e voltavam para casa sem conseguir trabalho e, consequentemente, não levavam nada para casa. E aí, conversando com a minha esposa, nós pensamos assim, nós precisamos fazer alguma coisa para esse povo. E aí começou um dos nossos primeiros ministérios na África, que nós, na época, nós tínhamos um carro pequeno, nós começamos com um carro pequeno, e enchemos o carro, agora nós temos uma Kombi que nós usamos emprestado, enchemos o carro de comida e vamos para a beira da estrada. Então, nós paramos na beira da estrada, e aí junta, assim, às vezes, uma fila com 100, com 70, 80 pessoas. Nós pregamos a palavra de Deus para eles, uma palavra assim de 15 minutos, e aí alimentamos aquelas pessoas. E é o que nós temos feito com a média de 400 alimentações por semana. Nós alimentamos cerca de 1.400 pessoas na África por mês. Não temos 1.600 pessoas por mês. Não temos, irmãos, como te explicar como isso acontece. Mas o nosso Deus, que é todo-poderoso, nos tem dado condição de fazer isso. Então, nós estamos com esse trabalho. E eu me lembro que um desejo do meu coração era que nós pudéssemos dar para eles o melhor. E quando nós começamos, nós dávamos para eles o suco, dávamos para eles uma fruta, fazíamos uma comida, como eu falei para os irmãos, assim, bem apimentada, porque eles comem bastante pimenta na África, mas... como eu comentei para os irmãos, olha, às vezes, eu sei que eu não tenho lá muitos cabelos, né? Mas eu me sentia arrepiado comendo aquela pimenta que os africanos comem. Então, toda vez que você vai comer uma coisa na África, você perguntar quanto de pimenta, qual a intensidade do fogo dessa comida aqui, antes de comer. E nós servimos para eles. Então, nós tínhamos lá um suco, uma fruta, uma sobremesa. Isso foi quando nós chegamos lá.
Mas aí veio a crise aqui no Brasil. E, consequentemente, nos afetou lá também. Então, nós cortamos, irmãos, muitas coisas que nós dávamos para eles. Mas continuamos alimentando eles, 1.600 pessoas, 1.600 refeições por mês nós distribuímos na África. E aí, eu explico para você nosso segundo ministério. Nós percebemos que aquelas pessoas não tinham aonde deixar seus filhos para poderem ir para a beira da estrada. Então, o que acontece? Eles precisavam deixar as crianças fechadas dentro de casa. E você sabe, irmão, nós temos muito conforto e não percebemos isso. Mas na região que nós trabalhamos, eu trabalho com o povo Suana, na região, nas vilas onde esse povo mora, as casas são exatamente assim. A média de 5 a 8 pessoas por casa. As casas não passam de 20 metros quadrados. E as casas são feitas de zinco. Você sabe aquele material, aquele alumínio, não sei como é que chama, já perdi aqui a palavra, mas feitas de zinco. Pensa numa casa, irmão, que é um calor terrível no verão e é um frio que ninguém aguenta no inverno. Então, são muitas crianças dentro, e uma coisa que eu percebia, e eu não entendia por quê. Eu passava entre as casas, assim, e eu via que eles dormiam do lado de fora. Depois eu entendi. É por causa do calor. Eles não conseguiam ficar dentro da própria casa deles. Então, o que nós fizemos? Nós resolvemos ajudar para que aquelas crianças não ficassem dentro de casa o dia inteiro. Então, nós temos agora uma creche lá. Então, na nossa comunidade, nós temos uma creche e conseguimos abrigar ali 50 pessoas todos os dias. E o terceiro ministério que nós temos é o treinamento de obreiros, que eu já estou tentando levar aqui o pastor Giovanni, para gastar lá um tempo com a gente. A gente vai se virando no inglês, né, pastor? Ou vai traduzindo mesmo, não tem problema, né? Mas nós precisamos de pessoas que tenham um tempo para ir para a África e ajudar-nos a treinar os obreiros, que a maioria são leigos. Então, nós temos uma escola de formação de obreiros, em que nós damos os princípios básicos da fé, para que eles possam, depois que nós saímos de lá, levarem adiante o trabalho. Nós temos a igreja que nós trabalhamos, mas os africanos precisam continuar o trabalho. Esse é o nosso objetivo. Não queremos ser pastor deles para o resto da vida. Então, esse é o nosso terceiro ministério. E o quarto é nas escolas, que nós temos escolas em que temos a porta aberta para evangelizar. Uma coisa que acontece muito, irmãos, é de nós chegarmos em escolas para apresentar o evangelho, que nós apresentamos através de testemunhos, através de histórias bíblicas, através de louvor e tal. E nós estamos falando ali do evangelho e chega o pai muçulmano. E aí pronto, aí cria uma situação complicada. Eles não gostam que os filhos dele ouçam da palavra, e eles não importam, não falam com você, eles entram na sala e arrastam a criança. Nós já vimos crianças chorar porque querer ficar na sala e ouvir a história bíblica, mas o pai muçulmano arranca ele de lá. Essa é uma realidade, irmãos. A África do Sul tem cerca de 30% cristãos, 30% de cristãos evangélicos, mas os outros 40% são muçulmanos, e graças a Deus não são radicais. Já tivemos problemas com bomba, mas foi assim contornado e não foi nada sério. Mas eles têm tomado conta da África. Para os irmãos terem ideia, um dos nossos amigos, colega de missão, ele teve a igreja dele completamente metralhada no norte. Os irmãos estavam adorando a Deus e o grupo de terroristas por fora da igreja. Isso você não vê na TV. Mas mesmo por fora da igreja, eles nem entraram. Eles metralharam para dentro da igreja. E naquele dia morreram 12 irmãos nossos. Você entende, irmão? Então, é um desafio para nós. E eu tenho visto nos telejornais e os irmãos comentando, os muçulmanos chegando aqui no Brasil, né? Parece que tem chegado bastante gente. E sabe, irmãos, eu vejo isso de duas formas. Eu vejo isso como nós devemos encarar isso. Você pode achar que isso é uma ameaça. Você pode encarar a chegada desses muçulmanos aqui ao Brasil como uma ameaça.
mas você pode também encarar isso como uma grande oportunidade. Sabe por quê, irmãos? No nosso tempo de missões, nós podíamos ter enviado pessoas lá. Nós podíamos ter mandado missionários lá. E talvez não enviamos. E agora eles estão chegando. Então nós podemos aproveitar isso como uma oportunidade de levar essas pessoas a Jesus. Amém, igreja? Então, nós vamos entrar na palavra e eu quero falar um pouco sobre isso com os irmãos ainda. E o nosso quinto ministério, irmãos, é um que está nascendo. Você acha assim que o missionário está lá, né, irmão, passeando, andando. O que não falta é trabalho. Como eu falei para os irmãos, nós temos uma creche. E nessa creche, irmãos, nós temos assim passado por algumas experiências que têm assim tocado muito o nosso coração. Nós tivemos um caso de uma mulher que chegou lá, ela falou que ia para a beira da estrada procurar um trabalho, e ela deixou uma criança conosco lá. Deixou o telefone, deixou os dados de contato dela e tudo, e foi. Diz ela que ia procurar um emprego, ficar na beira da estrada. Essa senhora nunca mais voltou. E aí a criança ficou lá, e aí o pastor Mufoquem, que é meu parceiro de ministério, pegou aquela criança e levou um orfanato a 30 quilômetros da onde nós moramos. E aí aconteceu uma outra situação. Chegou uma senhora aidética, não sei se você sabe, mas a África do Sul é o país com o maior índice de pessoas aidéticas da África, ou do mundo, não sei, mas é um dos maiores. E chegou ela chorando e falando assim, olha, eu preciso deixar o meu filho com vocês aqui. Porque eu não tenho condições de cuidar dele, eu não tenho dinheiro nem para levar ele na cidade no médico. E a criança também é aidética. Irmão, isso parte o nosso coração. Isso destrói o coração do missionário. Porque você quer pegar, porque você quer dar um jeito na situação, mas não tem como. E aí aquele momento que nós podemos fazer, ela guiá-la também até aquele outro orfanato e ver o que podia fazer. Mas nós percebemos uma coisa, Deus está nos chamando para trabalhar com crianças na África. Nós percebemos que mesmo sem condições, nós teríamos que abraçar o ministério de abrir um orfanato na África. E aí, conversei com o pastor Mufoquem, e começamos a orar, começamos a buscar a Deus, e falamos assim, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova com Deus. Se Deus derramar o fogo como derramou em Elias lá, se Deus molhar a esponja, é assim que vai ser. No caso de Gideão. E aí nós fizemos um vídeo. Resolvemos fazer um vídeo e falar da necessidade de comprar um terreno para fazer um orfanato. O pastor Mufoquem fez o vídeo em inglês e eu fiz o vídeo em português. E começamos a lançar esse vídeo para algumas pessoas de nossos contatos. E aí, eu estava ainda enviando o vídeo. Minha esposa já tinha enviado um tempo, uns minutos antes, mas eu estava enviando ainda por WhatsApp, Facebook, e começamos a colocar na rede. Falei, se Deus quiser que saia um orfanato aqui, Ele vai preparar esses 10 mil reais para comprarmos o terreno. Irmão, não deu nem meia hora. Para a glória de Deus, não deu nem meia hora. Nós recebemos uma ligação daqui de Londrina, da direção da missão. Esse vídeo chegou lá em Tibagi, numa fazendeira, uma senhora milionária, e ela falou assim, olha, fala para o missionário que eu só não deposito o dinheiro agora na conta dele porque está fechado o escritório. Mas na segunda-feira de manhã, o dinheiro vai estar na conta dele. E estava lá, irmãos. Aí nós entendemos que Deus tem algo muito grande para nós fazermos na África. E esse é um dos meus desafios, irmão. E é por isso que eu estou aqui, para pedir a tua oração. Se você quiser entrar comigo na contribuição, amém. Nós estamos trabalhando para levantar o dinheiro da construção desse orfanato. E Deus já tem me abençoado, irmão. Eu não sei se poderei estar aqui em uma próxima oportunidade no ano que vem. Mas o ano que vem, quando eu estiver aqui, eu já vou vir para contar a bênção para os irmãos. Você crê nisso, irmão? Em nome de Jesus. Amados, nós
não fazemos nada porque temos condições de fazer. Nós fazemos porque o Senhor nos capacita a fazer. Nós fazemos porque o Senhor vai na nossa frente e nos ajuda. Então, quando nós entendemos isso em missões, as coisas começam a acontecer. Então, eu gostaria que você lembrasse do missionário Francisco, a esposa dele, Vanusa, a filha Daça e o Caleb nas suas orações. Amém, igreja? Vamos ler a palavra do Senhor? Amém? Abre aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, nós vamos ler só o versículo 15. Eu queria falar com os irmãos hoje à noite sobre a natureza missionária da igreja. Você já parou para pensar que você é um missionário? Já parou para pensar que Deus tem um chamado missionário para você? Talvez você não tenha que fazer uma mala, talvez você não tenha que mudar de cidade, mas Deus quer você na obra missionária. Amém? Vamos lá. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crer, já está condenado. Amém? Só até aí. Vamos curvar nossa cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos colocar esse tempo nas Tuas mãos. Queremos pedir que o Senhor ministre ao nosso coração. Precisamos de Ti. Que o Senhor, ó Deus, venha, através do Teu Espírito Santo, encontrar lugar, Senhor, nos nossos corações e trabalhar em nós. Mudar, meu Deus, às vezes, conceitos que não andam segundo a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, às vezes, a quebrar alguma coisa que está impedindo nós enxergarmos a Tua obra na perspectiva do Senhor. Abre os nossos olhos nessa noite. Mas também ministra o nosso coração. Quebra barreiras, quebra, Senhor Deus, dificuldades que temos encontrado, ó Deus, em fazer a Tua vontade, mas que o Senhor vem, Teu Espírito Santo vem, Senhor. Encontra lugar nas nossas vidas e no nosso coração. E que o Teu nome, ó Deus, o Teu nome e nada mais seja glorificado nessa noite. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, como eu falei, eu gostaria de falar sobre a natureza missionária da igreja. Interessante que nessa passagem, Jesus, antes de ser levado aos céus, antes de subir aos céus, ele vem com uma palavra para os seus discípulos, uma ordenança para os seus discípulos, enviando eles para que pregassem o Evangelho, para que eles fossem pelo mundo e de alguma forma transmitissem a vida, transmitissem a mensagem que Jesus havia ensinado a eles por todos esses anos. Inclusive, na parte da manhã, nós lemos quando Jesus fala assim: olha, quando vocês forem, vocês ensinem aquilo que eu vos tenho ordenado. Ou seja, aquilo que eu passei para vocês, vocês passem para outros. Então, Jesus ele chega com a sua palavra aqui, no versículo 15, e faz uma ordenança. Você percebe que é uma ordem? Que não é uma sugestão? Você percebe que aqui Jesus está falando para nós que nós devemos priorizar levar o Evangelho? Isso é claro, isso é óbvio, porque o Evangelho é que leva a pessoa de volta para Deus, é que religa a pessoa a Deus. Então Jesus, ele chega para os seus discípulos e fala assim: vocês agora têm uma incumbência de levar essa palavra que eu vos ensinei durante esses 3 anos e meio de ministério que eu passei com vocês aqui. E Jesus deixa os seus discípulos, se ausenta deles ali e deixa essa nova realidade para eles. Agora, nós somos discípulos, somos pessoas que fomos treinadas, capacitadas através do próprio Mestre, recebemos agora o Espírito Santo e nós temos a incumbência de levar aquilo que nós aprendemos do Mestre. Então, os discípulos, eles têm agora uma tarefa que eles vão, a partir daí, fazer sozinhos.
Agora não tem mais Jesus para chamar na hora que o barco começar lá a receber aquelas ondas enormes. Não tem mais Jesus para chamar, ó Senhor, vem o Senhor expulsar esse demônio aqui, porque nós não estamos conseguindo fazer. Agora começou eles, como igreja, eles como povo de Deus, a fazerem aquilo que Jesus havia ensinado, feito na prática diante deles. E interessante que Jesus ele não fala assim, olha, vocês, os 11 aqui, os discípulos, os 11 que ficaram, vocês vão fazer algo especial, somente vocês, mas depois as novas gerações vão pregar ou vão transmitir o evangelho de intensidade diferente ou de forma diferente. Não, ele simplesmente fala, olha, ide por todo mundo, ou vão vocês aí agora, e preguem a palavra, preguem o evangelho a toda criatura. Interessante, irmãos, que quando se fala em pregar o evangelho, nós pensamos muito na palavra verbalizada. Nós pensamos muito na palavra que nós pregamos, de púlpito pregamos, ou que temos a condição de irmos a um culto numa praça, ou coisa assim, ou num programa de televisão, ou num programa de rádio, ou transmitir a mensagem de uma forma que alcance mais pessoas, através de internet, por exemplo. Mas Jesus aqui desafia os seus discípulos simplesmente a passarem adiante o Evangelho. E isso ele não está classificando essa pregação para aquelas pessoas que são mais letradas. Não está falando aqui que os mais cultos vão fazer isso. Não está falando que aqueles que recebem um treinamento missiológico ou um treinamento teológico para serem enviadas e fazer isso. Ele fala, olha, vocês igreja, vocês discípulos, vocês meus servos, vocês vão transmitir aquilo que eu ensinei para vocês. O que nos traz, irmãos, de uma forma muito séria, ao mesmo nível dos discípulos, ao mesmo nível dos apóstolos. E aí não importa, meu irmão, se você é uma pessoa muito bem formada, não importa se você é uma pessoa mais leiga, não importa se você tem um pouco mais de poder aquisitivo ou não. O que a Bíblia fala aqui é que nós, como igreja, temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade é pregarmos o evangelho de salvação, de transformação, de mudança de vida, que tira o homem do lamaçal do pecado, pregarmos a ele, para que ele possa ter uma nova vida com Deus, salvo em Jesus Cristo. É para mim e para você. É para nós. Não é uma incumbência dada para poucos, é para todos nós. Que não importa a idade, que não importa a cor da pele, não importa a quantidade de cabelo, é todos nós. Não importa se você é um empresário, é para você também. Não importa se você é uma professora, é para você também. Não importa se você é uma dona de casa, se você é uma pessoa desempregada, não importa, é para você também. Mas sabe, irmãos, o que eu acho interessante quando eu começo a ler a palavra do Senhor é perceber que a igreja em si, ela tinha os seus pregadores. Você percebe quando você começa a ler as Escrituras, você entra em Atos dos Apóstolos, você vê que eles separam ali pessoas para serem os apóstolos, aqueles que seriam enviados, levados para o campo. Você tem aqueles que eram chamados para a diaconia, para servir na igreja, aqueles que cuidavam das viúvas e dos órfãos. Tinham todo esse tipo de gente na igreja. Sabe por quê, irmão? A igreja primitiva entendeu, há 2000 anos atrás, que ser uma igreja missionária é ser uma igreja que não está presa à pregação da palavra verbalizada. É uma igreja que vive a palavra por si só. Abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 2. Olha só, irmãos, o que os discípulos interpretaram e vivenciaram a pregação da palavra naquele tempo. Olha só, alguns princípios que nos fazem pensar sobre se nós somos ou não somos uma igreja atuante. Olha só, diz assim, versículo 42, Atos 2, versículo 42, diz assim: olha só o que os discípulos começaram a viver como igreja. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às ações de graça, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens. Contribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vocês perceberam aqui, irmãos, que não existe uma ênfase na palavra, simplesmente na palavra pregada. Vocês perceberam aqui que a palavra aqui era vivida. E é isso que eu quero falar com os irmãos. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar para alguns princípios que a igreja primitiva tinha e que nós fomos perdendo com o passar dos anos, para que nós possamos ser uma igreja missionária, voltarmos para a nossa natureza missionária. E olha só o que a Bíblia fala aqui no versículo 42. Os cristãos daquela época se dedicavam ao quê? Ao ensino dos apóstolos. Esse é um princípio que a igreja daquela época não largava a mão e que às vezes nós deixamos de lado. E por isso nós perdemos a nossa natureza missionária. Porque os apóstolos ensinavam aquilo que Jesus ensinava. A palavra pregada pelos apóstolos não era a palavra que, podemos dizer assim, era um costume de uma igreja, não eram lições de uma igreja, não eram os costumes de um povo. Os apóstolos pregavam aquilo que Jesus mandou eles ensinarem. E quando nós entendermos, irmãos, compreendemos que Deus tem nos chamado para sermos uma igreja mais bíblica, uma igreja que busca mais a palavra, uma igreja que procura não somente ler a Bíblia, mas trazer a Bíblia para dentro de si, viver a Bíblia conforme os ensinos que Jesus deixou e conforme os apóstolos deixaram, nós vamos voltar a ser uma igreja na natureza missionária. Porque olha só o que ele fala aqui, olha, acompanhe. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão. Eram pessoas que procuravam estar juntas. Eram pessoas que pagavam o preço para estar juntas. Eram pessoas que entendiam que a bênção vinha na união. Eram pessoas que faziam esforço para estar entre família cristã. Essa era a diferença. Eram pessoas que estavam mais propensas e trabalhando mais para construir pontes do que muros. Nós vivemos em tempos difíceis com relação à comunhão, irmãos. Porque às vezes nós vemos o irmão na rua, passamos pelo irmão na rua, olhamos ele lá, meu Deus, eu nem quero ver aquele irmão hoje, não quero nem conversar com ele. Deixa eu atravessar a rua. Você entende? Nós não gastamos o tempo na conversa. Às vezes nós cumprimentamos o irmão na porta da igreja e falamos, irmão, como é que está? Tudo bem? Mas você às vezes não quer nem saber a resposta que ele vai te dar. Porque se ele der uma resposta que você não gosta, você não vai querer parar para tratar o problema. E a Bíblia diz que havia milagres, havia maravilhas, havia poder de Deus sendo derramado sobre a igreja primitiva, porque os irmãos tinham prazer de estar um com o outro. Prazer de conversar. Ele via naquele irmão, oh, irmão, eu tenho muito para desabafar contigo, tenho muito para conversar contigo, podemos sentar um pouquinho aqui agora, nós dois, e vamos ter uma conversa, para poder abrir o meu coração com você? Isso era natural com eles. E hoje, irmãos, eu acho interessante essas questões de redes sociais. Terrível. Sabe por quê? Nós reunimos uma família toda, às vezes, é reunião de família, nem é de irmãos. Mas às vezes a conversa, a comunicação entre eles ali parece que é nula, porque cada um fica no celular. Eu vi uma foto de uma família que foi visitar a avózinha, né? Não sei se você já viu essa. A avózinha está no meio do sofá, e tem netos e filhos de um lado, e mais netos e filhos do outro. Foi todo mundo visitar a avózinha, mas ela está sentadinha, quietinha, e todo mundo, cada um no celular. Entendeu, irmão? Nós precisamos voltar à comunhão. Aquele prazer de você sentar com o irmão.
aquele prazer de você sentar, irmão, e falar, irmão, ó, eu percebi uma coisa. Nós não conversamos como conversávamos no passado. Eu acho que alguma coisa se perdeu no tempo. Alguma coisa foi quebrado no nosso relacionamento. Vamos tratar isso aqui hoje? É aquela capacidade, irmão, de você mesmo sabendo que você estava certo. Mas deu errado alguma coisa, mas você estava certo na relação. Mas eu preciso ir lá consertar isso aí. Eu preciso chegar lá e resolver isso aí, porque nós somos irmãos. Porque um dia nós vamos ouvir todos a trombeta, o alarido, a voz do arcanjo, e vamos todos encontrar com o Senhor. Mas nós precisamos tratar essas coisas aqui. Eu costumo falar, irmão, nós tínhamos um costume, quando eu era adolescente, poucos anos atrás, de comprar um frango. Você já fez isso? Compra um frango, um franguinho assado, e chega na casa do teu irmão lá, de supetão assim, irmão, ou não precisa nem chegar para esse supetão, dá uma ligação para ele. Estou levando um franguinho assado para a gente comer, faz um arroz aí. Mas leva o frango, né, irmão? Por favor. Não vai chegar lá. Na verdade, vou comer um frango com você, não levar o frango não adianta. Mas então, leva o frango lá, irmão. E o refri. O pastor está acrescentando coisa aqui. Ó. Então, irmãos, pequenas coisas que vão construindo pontes. Você entende? Aí você vê a igreja lá, da igreja primitiva, em que os crentes pediam para Deus, Deus abençoa, liberta Pedro da prisão, e vinha um anjo para libertar Pedro da prisão. A igreja primitiva orava pelo coxo, 38 anos naquela porta, sentado lá. Aquele coxo estava lá sentado em frente ao templo por 38 anos. Jesus, com certeza, passou ali e viu aquele homem, mas não era para Jesus curar aquele homem. Com certeza, Jesus viu ele lá. Mas quando a igreja primitiva, que orava, que tinha comunhão, falou assim, olha, vamos orar para que esse homem seja curado. Não temos prata, não temos ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Você entende, irmão? Comunhão. Lembre-se que é um dos princípios que está levando daqui para o céu. Comunhão. Outra questão. A igreja missionária de Atos dos Apóstolos é uma igreja que pagava o preço da oração. Que um orava pelo outro. E que todos oravam pelos enfermos. E que Deus fazia milagre no meio deles. E sabe, irmão, oração hoje é algo que nós precisamos batalhar muito, pastor. Eu estava ouvindo aqui os irmãos falarem, amanhã, segunda-feira, tem a segunda-feira de oração. É a oração dos homens ou toda a igreja, pastor? A igreja toda. Mas sabe, irmão, eu fiquei feliz em pastor falar de manhã que parece que uma ala aqui quase encheu, foi isso? Mas são poucos os casos de igreja que você vai assim. Sabe, irmão, você tem um relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo. Você já ficou um dia sem falar com ele e viu o resultado disso? Fica para ver. Fica um dia sem conversar. Se a comida não sai sem sal, você vai ter que vir a pé, porque não vai buscar. Nós somos assim. E sabe, irmão, eu costumo dizer que às vezes tem crente que Deus sente saudade dele. Porque é triste ver isso. Tem crente que muito tempo atrás era um crente que dobrava o seu joelho na beira da cama ali e falava, Jesus, eu estou aqui, só tenho esses 5 minutos, mas eu quero começar o meu dia com o Senhor. Eu preciso da tua graça hoje, no meu trabalho, na minha família. Senhor, seja comigo hoje. Me prospera na onde eu colocar a minha mão. E sabe, irmão, aquele tempo que você está com o Senhor vai ouvindo você, e você vai se derramando diante do Senhor. Eu nem falo mais da oração de madrugada, que às vezes era aquele tempo que o crente não chorava, não falava, chorava, gemia na presença de Deus, buscava o Senhor intensamente. E nós estamos largando esses princípios para trás, irmãos. E Deus quer se relacionar com você. Oração é relacionamento. É você falar com Deus. Lembre-se, oração é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. Isso é real, é verdadeiro, igreja. Lembre-se disso. Não é um monólogo, você não fica falando sozinho. Às vezes você pensa, minha oração não passa desse teto. Não, a Bíblia diz que Deus atende a oração do justo. Louvado seja Deus. Que Ele se inclina para ouvir a oração do justo. Isso é fantástico, irmão.
eu sou um Zé Ninguém diante de Deus. Mas a Bíblia diz que esse Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a minha oração. Isso é fantástico. A Bíblia diz assim, irmãos, que a oração do justo é poderosa e eficaz. Que quando nós oramos, irmãos, você não vê na hora, mas nas regiões celestiais, irmão, Deus está trabalhando lá. E eu quero dizer uma coisa para você que está numa luta, talvez, numa dificuldade. Não pare de orar. Não desista. Sabe, irmão, Deus pode te dar 3 respostas com relação à oração. 3. Ele pode te dizer não. Que é a resposta que a maioria dos crentes não gosta de ouvir. E tapa o ouvido para esse tipo de resposta. E você vai concordar comigo. Porque quando nós pedimos uma coisa para Deus, nós fazemos que nem criança. Batemos o pé, se jogamos no chão, se atiramos, colocamos as pernas para cima, esperneamos, porque queremos que Deus responda assim. Segundo, Deus pode te falar sim. Sim, meu servo, vou te dar. Vou te conceder. Mas Deus pode te responder também, espera. É outra resposta que nós não estamos preparados para ouvir. Porque você está acostumado com a internet, que você vai lá no Google lá e digita alguma coisa, depois de 30 segundos já tem a resposta que você queria para o seu trabalho, ou sei lá o que seja. Porque você está acostumado a pegar o telefone e ligar para uma pizza. Você nem sai mais de casa. E daqui a uns 10, 15, 20 minutos chega a pizza na porta da tua casa. Nós somos imediatistas. E Deus pode falar para você, espera. E sabe, irmão, e quando Deus responde para nós, espera, nós demoramos para entender. E é por isso que nós, às vezes, murmuramos. Nós demoramos para entender que Deus está trabalhando em nós. Quando Deus fala espera para a gente, é porque Ele está percebendo que você não está preparado para receber ainda. Não é hora ainda. E você fica lá insistindo, Deus, Deus, Deus. Aí, quando as coisas vêm fora do tempo de Deus, porque Deus tem tempo. Quando as coisas vêm fora do tempo de Deus, sempre é destruição para nós. É que nem aquela moça que quer casar desesperadamente com aquele rapaz, só porque ele é bonitão. Não é? Mas Deus tem o melhor para você, minha irmã. Amém? Então, oração é algo que nós precisamos voltar. Lembrar que Jesus é o Senhor que nos responde na nossa angústia. Que quando nós clamamos, o Senhor nos ouve. A Bíblia diz assim, clamou este aflito e o Senhor o ouviu, livrou de todos os seus temores. É o teu Deus que faz isso. Ele fala assim, olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sabe. É o teu Deus te chamando de volta para a oração. Quando nós voltamos para o princípio de que nós somos uma igreja que ora, a pregação do Evangelho começa a fluir no meio de nós. Olha só, vou chegar lá. Ele chega aqui, ó, ele fala assim, ó, no partir do pão, né, comunhão, partir do pão, orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. As pessoas percebiam que na igreja de Jesus acontecia alguma coisa diferente. Vocês lembram daquela passagem em que quando Paulo e Silas chegaram no lugar, eu não me lembro a cidade agora, mas os homens falaram assim, olha, aqueles que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui? Sabe por quê? Aonde tinha crente, as coisas aconteciam. A natureza missionária da igreja nos faz lembrar que nós somos um povo diferente. Que aqui é lugar de fogo de Deus se acender, pastor. Aqui é lugar onde nós sermos cheios do Espírito Santo, que Deus quer nos encher do Espírito Santo para fazermos diferença com as pessoas que lá fora estão. Eu sou diferente.
As pessoas precisam olhar para mim e ver em mim uma diferença. E qual diferença é essa? É que Cristo vive em mim. E essa é a esperança que eu tenho. Um dia eu encontrar o Senhor na glória eterna. Louvado seja Deus. Igreja, nós precisamos atrair as pessoas para nós. Porque nós temos a chama do Espírito viva, acesa, fluindo em nós. A passagem bíblica diz aqui, olha, e havia temor em todos. Louvado seja Deus. As pessoas vinham, os crentes falavam assim, olha, aquele povo ali, nós precisamos tomar conta, cuidado com eles, porque eles são diferentes. Aquele povo ali, eles oram e as coisas acontecem. Aquele povo ali, quando eles levantam a mão para o céu, alguma coisa diferente acontece. As pessoas tinham temor e falavam assim, olha, eu não vou me meter com aquele camarada ali não, ele é crente. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Nós precisamos resgatar essa natureza nossa, que nós somos um lugar que atrai as pessoas para Deus. Que as pessoas olham para nós e falam assim, olha, aquele povo lá é um povo diferente. Eu não sei o que eu percebo neles, eu não sei o que acontece com eles, mas eles são diferentes. Eu vejo um brilho no rosto deles, eu vejo uma luz que me chama a atenção. É assim que as pessoas precisam ver a gente. E só para terminar, irmãos, abra comigo Atos capítulo 13. Olha só, o que é a igreja que tem realmente uma natureza missionária acontece. Atos capítulo 13, versículo 1. Diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Preste atenção, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Entendeu esse mover do Espírito Santo ali na igreja? Eles viviam numa dimensão espiritual tão abençoada que o Espírito Santo vinha e falava com eles. E o Espírito Santo falou assim, olha, eu sei que tem mestres e doutores aí. Eu quero um mestre e quero um doutor. Vocês vão mandar para o campo missionário Barnabé e Saulo. Vocês vão mandar para o campo missionário Barnabé e Saulo, que eu tenho apartado para a obra que os tenho chamado. A natureza missionária da igreja, irmãos, faz nós percebermos que cada um de nós aqui tem um chamado diferente. E o Espírito Santo fala no coração de cada um e fala na liderança da igreja. A natureza missionária da igreja é que comissiona. A natureza missionária da igreja é que envia. Foi o que nós lemos aqui no último versículo 3. Impuseram as mãos e os enviaram. O que eu quero que você entenda hoje, irmão. Deus está chamando você para ser um pregador do Evangelho. Não para ir para campo missionário algum hoje. Não é isso. Talvez você tenha um chamado específico. Mas Deus está chamando você para ser igreja. Está me entendendo? Uma igreja que ora. Uma igreja que um ajuda o outro aqui dentro. Uma igreja que paga o preço para um e está com o outro. Uma igreja que um tenta levantar o outro. Deus está falando conosco hoje à noite aqui, que pela natureza missionária que nós temos aqui, nós temos que começar a sermos abençoadores. Começar a distribuir a bênção que Deus está derramando aqui dentro para as pessoas que estão do nosso lado. Porque as pessoas vão fazer aquilo que é o projeto de Deus. Eles vão ver Jesus Cristo na tua vida e vão ter desejo de ser como você. Deus está chamando nós como igreja, irmãos. E eu gostaria que você guardasse isso no teu coração. Para não se esforçar para pregar o Evangelho. Deixa que o Evangelho viva em você. Está me entendendo?
Deixa que o Evangelho viva em você. Quando chegar o teu vizinho do teu lado e começar a reclamar do governo, ou de alguma situação, mas agora o governo está mexendo nisso, o governo está mexendo naquilo. Não incendeie essas coisas, irmão. Sabe o que você fala? O que nós precisamos no nosso Brasil é orar e crer que o Deus Todo-Poderoso vai tomar o controle dessa nação. Não deixe da tua boca sair palavras que não abençoam, que não acrescentam, que não ajudam. Seja um abençoador. Se o vizinho está reclamando, irmão, ensina para ele que é abençoando que nós somos abençoados, que é semeando coisas boas que nós colhemos coisas boas. Se você tem dificuldade em pregar o Evangelho com a tua boca, viva ele no seu dia a dia, não entrando nas rodinhas de conversa que muitas vezes você é chamado. Você está me entendendo? São coisas simples que nós podemos ser pregador do Evangelho. Que Deus nos abençoe, igreja. Que Deus nos abençoe. Eu pego um avião de 11 horas de viagem para atravessar esse oceano e pregar o Evangelho na África. Mas sabe por que eu estou lá pregando? Porque eu tenho um chamado específico para aquele povo. Mas eu sei que muitos de vocês aqui não têm. Mas com certeza você tem um chamado missionário, de refletir a luz de Cristo que está em você. Você naturalmente é uma igreja missionária. Então ore, abençoe. Se você tem um chamado para contribuir, contribua. Se você tem um chamado para abençoar através de uma palavra, abençoe através de uma palavra. Eu estive conversando com os irmãos hoje de manhã. Você não faz ideia o que é um missionário receber uma palavra, um e-mail no campo missionário. Você não faz ideia do que você chegar para um missionário e falar assim: irmão, estou orando por você, hein? Continua firme aí no trabalho. Você está sendo missionário através de uma palavra. Então, que você faça isso daqui, irmão. Amém, igreja? Irmão, o pastor pediu aqui para que nós tivéssemos um tempinho para ver o vídeo. Então, nós vamos dar uma olhadinha no vídeo. E os irmãos vão entender um pouquinho do ministério que nós temos lá. Tá? Pode passar. Por favor, irmãos, não saiam, tá? Não é hora de sair. Sepata pelo
Uma salva de palmas para Jesus, né? Glória a Deus. Trabalho lindo, né? Que Deus está realizando lá. Glória a Deus. Irmãos, não sei vocês, né? Mas o meu coração, toda vez que eu escuto a história de um missionário que Deus tem feito no campo missionário, meu coração incendeia, né? Eu já fui missionário, os irmãos sabem, dos 19 aos 21 anos, na cidade do México, no México, e foi um dos melhores anos da minha vida, sem dúvida nenhuma. Hoje estamos aqui pastoreando a casa do Senhor, mas missões realmente chacoalha com o meu coração e fala muito forte comigo. Se você, como eu, quer se empenhar, ajudar, se tornar um apoiador, um intercessor e também um mantenedor desse trabalho tão lindo que o irmão está fazendo, o pastor Francisco na África, você pode, ao final do culto, lá no finalzinho, perto do portão maior, ele tem uma mesinha ali com algumas lembrancinhas da África que você pode adquirir e levar para sua casa. E também uma fichinha onde você vai preencher, receber maiores informações do pastor, conhecer o trabalho dele e de alguma maneira se engajar e ajudá-lo e apoiá-lo ali através de oração ou então contribuição financeira. Amém? Mas que seja o Senhor movendo o seu coração. Não sei vocês, eu quero ajudar na construção desse orfanato. E todos nós, né, a igreja, cada um pode ajudar um pouquinho, é 10, é 20, é 30, é 100, ou 1000, sei lá quanto. Ou aquela fazendeira, né, deu 10 mil, glória a Deus. Um dia eu quero fazer isso para missões. Glória a Deus, vocês também, né? Quem não gostaria? E Deus pode fazer coisas tremendas se nós realmente tivermos um coração generoso, um coração alinhado com o céu, um coração que realmente está preocupado com as almas perdidas. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar pelo nosso amado irmão, pedindo a Deus que o Senhor continue a usar poderosamente a vida dele naquele país. É um país, né, na África, por exemplo, meu irmão é missionário em Moçambique. De cada 10 pessoas em Moçambique, 3 pessoas têm AIDS. 1/3 da população. Moçambique tem 60 mil crianças órfãos, de pai e mãe que morreram de AIDS. E eles não têm mais pai e mãe. E por isso, olha a necessidade do campo missionário. Eu e você podemos nos engajar nesses projetos do coração de Deus e fazemos a diferença naquela nação tão maravilhosa. Amém? Então estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo nosso irmão. Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida do teu servo, Pai, que se dispôs há 6 anos atrás, deixar tudo para trás, deixar a nossa nação abençoada, o conforto do seu lar, da sua família, dessa região abastada, abençoada, próspera, Pai, para ir lá na África, Deus, ajudar os necessitados. Aquelas pessoas que realmente precisam ouvir o Evangelho,